Se os últimos acontecimentos no mundo estão fazendo você perder a fé na humanidade, você precisa assistir essa série. Com um estilo que vai misturar comédia e drama, essa série vai propor grandes reflexões sobre a vida e, quem sabe, fazer você acreditar um pouquinho mais em você mesmo, nas pessoas e em um mundo um pouquinho melhor. Senta aí que hoje é dia de falar sobre Ted Lasso. Bora repaginar? Salve, salve meus amigos, tudo bem com vocês? Nessa série, nós vamos acompanhar o treinador Ted Lasso, que é contratado para treinar o AFC Richmond, um time da Premier League lá na Inglaterra. Acontece que Ted é treinador de futebol americano e não conhece nada ou quase nada de futebol. Mas por que alguém contrataria um treinador que não entende nada de futebol para treinar um time que disputa com grandes clubes do futebol inglês? A resposta é muito simples: para destruir o time. Acontece que a atual dona do clube foi casada com o antigo dono e durante o processo do divórcio ela ficou com o clube. Como o marido era muito apaixonado pelo clube e ele foi muito babaca, para dizer o mínimo, com ela durante o casamento, ela decide se vingar exatamente com o que ele mais amava, o AFC Richmond. Essa foi a forma que ela encontrou de punir o marido por todas as atrocidades que ele fez com ela e por todo o doloroso processo do divórcio. Mas vamos voltar para o Ted. Ao chegar na Inglaterra, Ted vai se deparar não só com um esporte diferente, mas toda uma cultura diferente. Chá no lugar de café, carros que andam pelo lado oposto da rua e uma paixão pelo esporte que ele não tinha visto até então. Além disso, Ted também vai lidar com a pouca hospitalidade dos torcedores, de alguns moradores da cidade que respiram futebol e da própria imprensa local, já que para toda essa galera, Ted é uma péssima escolha para o time. Mas Ted vai mostrar que é muito mais do que tudo isso. Ele vai mostrar que para comandar um time é preciso empatia, gentileza e acreditar nas pessoas. Ted Lasso vai trazer personagens maravilhosos e bastante estereotipados em uma história sobre o futebol. A gente vai ter aqui o jogador de futebol que se acha o lindão, o melhor de todos os tempos e a grande estrela do futebol mundial. Vamos ter também a Maria Chuteira, que está sempre atrás dos holofotes e da fama. O jogador em fim de carreira, que luta contra a pressão de continuar dando o melhor e o peso de já não ser o mesmo de antes. Além, claro, do assistente de time, que ninguém lembra o nome direito, mas que sem ele a engrenagem não funciona corretamente. A série é uma criação do Jason Sudeikis, que interpreta o Ted, e do Bill Lawrence, que também é o criador de séries como Scrubs, Shrinking e Rooster. Inclusive a gente já falou dela aqui no canal. Uma curiosidade é que essa série surgiu lá atrás, em meados de 2012, para um comercial da emissora de TV NBC Sports, durante as transmissões da Premier League lá nos Estados Unidos. E após anos de ideia parada, Ted Lasso voltou em 2020, agora como uma série pela Apple TV+. Mas vamos voltar para a série. Uma das coisas que eu mais gosto em Ted Lasso é a evolução dos personagens ao longo das 3 temporadas. Não existe o uso desses estereótipos que eu falei durante todo o tempo. Cada personagem vai enfrentar a própria batalha, vai crescer como indivíduo e evoluir, ou não. Quando eu vi Ted Lasso pela primeira vez, eu confesso que eu fiquei com um pezinho atrás por 2 motivos. Primeiro, eu não sou lá um grande fã de futebol. Eu até gosto, mas não sou um grande fã. E uma série inteira sobre isso, será? A segunda coisa foi o próprio Jason Sudeikis. Eu gosto pra caramba do ator, eu acho ele super engraçado, mas uma série inteira com o humor que eu estava acostumado nos filmes dele parecia um pouco demais para mim. Isso porque eu só imaginava uma série bem ao estilo Uma Família do Bagulho, sabe? Mas que bom que logo de cara eu me enganei. E quando eu falo de cara, é logo no primeiro episódio mesmo, gente. Não precisou de mais para eu me prender a essa série. O meu primeiro argumento tinha sido quebrado. A série não é só sobre futebol, é sobre pessoas. E nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, tá?
Segundo, que o Jason Sudeikis estava espetacular. O personagem tinha profundidade, o ator ia na medida certa em cada cena. Não extrapolava, não se excedia, as piadas vinham no momento certo. É fato que Ted Lasso é uma série de comédia, mas não é sobre qualquer tipo de comédia. Com ela você não vai rir exageradamente até você perder o fôlego. Você não vai rir até chorar, embora em alguns momentos ela até te faça chorar, viu? A série é muito divertida, pra cima, alto astral na maioria dos episódios, mas com ela o sorriso é mais contido, é um humor inteligente, com boas piadas no tempo certo. Se a gente for olhar Ted Lasso de uma forma mais profunda, é muito mais do que uma série de comédia. Lembra que eu falei no início do vídeo sobre a série nos fazer acreditar um pouquinho mais em nós mesmos e na humanidade? Pois é, Ted Lasso tem uma das grandes lições sobre nós enquanto seres humanos. Esse treinador todo desajeitado, meio bobão, simples e que olha tudo com muito otimismo, é quase como uma luz no fim de um túnel bem escuro, que é esse mundo que tem se tornado nos últimos tempos. Ted vai olhar para as pessoas com mais empatia, ainda que elas queiram fazer algo de ruim contra ele. Isso não é mostrar uma empatia barata, sem propósito, deixando que as pessoas façam o que quiserem com a gente. Mas é entender que cada pessoa funciona de um jeito, passa por batalhas, mas que a única forma de lidar com tudo isso é com amor. Ah, Júnior, mas isso tudo é muito fantasioso. Talvez seja. Mas com Ted Lasso, a gente aprende que não basta querer um mundo melhor se a gente não fizer um mundo melhor. Não adianta querer um mundo sem guerras e com mais paz se a gente insiste em brigar com um colega de trabalho ou com o vizinho por qualquer besteira. A série nos mostra que lidar com o outro é saber respeitar os limites e também ouvir o que o outro tem a dizer. Eu sei que não é uma tarefa fácil, eu mesmo estou muito longe de ser um Ted Lasso. E sei que você do outro lado também. Mas e se nós fizermos um pouquinho a mais a cada dia? Algo de bom pode sair de tudo isso, né? Ted Lasso também é sobre enfrentar os nossos próprios problemas, nossas crises, nossas dificuldades e cuidar da nossa saúde mental. Quantas vezes nos dedicamos demais ao trabalho ou ao estudo e esquecemos do que é mais importante na nossa vida? A gente, nossa família, nossos amigos. Tudo isso tem que estar à frente. Eu penso que Ted Lasso é um personagem importante nas nossas vidas nos tempos atuais. Em um mundo que quer cada vez mais de nós, mais eficiência, melhor performance, entender de tudo, estar por dentro de tudo, mas também, ao mesmo tempo, nos devolve tão pouco, nos assusta com guerras, com violência, com discussões e tanta coisa ruim, Ted Lasso surge para nos mostrar que acreditar em nós mesmos, acreditar na nossa existência e na bondade das pessoas é uma das melhores formas de sermos pessoas melhores. E aqui eu te faço um desafio, assista Ted Lasso todos os dias. São só 30 minutinhos por episódio e você vai assistir no horário do almoço, até se você quiser. Eu tenho certeza que você vai ser uma pessoa melhor e vai ver o melhor das outras pessoas. Claro, se você colocar essas boas ações em prática, né? Faça o teste. Ted Lasso tem atuações maravilhosas além do Jason Sudeikis. Hannah Waddingham, June Temple, Brett Goldenstein e Phil Duster são alguns dos atores e atrizes que fazem parte desse grande elenco. A série é premiadíssima com mais de 61 indicações ao Emmy, sendo 13 vitórias e mais de 8,4 milhões de horas assistidas só em uma semana lá nos Estados Unidos. A quarta temporada de Ted Lasso acabou de estrear na Apple TV Plus, com novos episódios todas as quartas-feiras. Agora, Ted tem um novo desafio: treinar o time de futebol feminino do AFC Richmond. Se você ficou curioso para assistir essa série maravilhosa, as 3 primeiras temporadas já estão disponíveis lá na Apple TV Plus. E se você chegou até aqui, não esqueça de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, beleza? Eu vou ficando por aqui, meus amigos e minhas amigas, e até o nosso próximo vídeo. Fui!